Na cidade de Santa Angélica do Sul, o tempo passava mais devagar. As tardes tinham cheiro de pão saindo do forno, e o sino da igreja ainda marcava as horas mais confiáveis do dia. Era o tipo de lugar onde as crianças ganhavam apelido antes mesmo de aprenderem a escrever o próprio nome. E Luan, com seus 11 anos e a pipa sempre em mãos, já era conhecido como Luan do Vento. Aquela manhã de sábado era como tantas outras. Céu limpo, cheiro de terra molhada dos quintais, e o eco distante de rádio AM, tocando moda sertaneja. Luan, como de costume, soltava a pipa perto do campinho, perto do limite da cidade, onde o mato crescia livre e o vento soprava forte. Ninguém viu o momento exato em que ele desapareceu. Alguns disseram que o viram correndo, rindo, puxando a linha com força. Outros juraram que ouviram um grito abafado, vindo da beira do rio. Mas quando foram procurar, tudo o que encontraram foi a lata amassada onde ele enrolava a linha da pipa, jogada na margem do rio Tamanduá. A água, baixa mais veloz, seguia silenciosa, como se guardasse um segredo. As buscas começaram ainda naquele dia. Primeiro vieram os vizinhos, depois os bombeiros da cidade vizinha, e por fim, drones, cães farejadores e voluntários com lanternas, vasculhando cada metro das margens, galhos e pedras. Nada. Nenhuma pegada. Nenhum pedaço de roupa, nenhum sinal. No segundo dia, a cidade já não sorria. Luan era o tipo de menino que todos queriam bem. Era neto da dona Carminda, da padaria, e fazia bico lavando carros na pracinha. Era o tipo de criança que cumprimentava os mais velhos com um aceno de cabeça e perguntava aos mais novos se queriam ajuda com o dever de casa. O tipo de menino que ninguém achava possível perder. Foi no terceiro dia, durante uma reunião improvisada na Praça Central. Um senhor de barba branca e chapéu gasto-se levantou devagar de um banco de madeira e falou com voz firme: essa cidade não é mais como era. Quem procura por esse menino com os olhos de hoje vai continuar sem ver. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo. Gostaria muito de saber. Todos olharam para ele com curiosidade. Era seu Vicente 84 anos, um dos poucos moradores ainda vivos que lembravam da fundação da cidade. Quase ninguém mais o ouvia, mas ali, naquele momento de silêncio e desespero, suas palavras começaram a fazer sentido. Para encontrar esse menino, a gente vai ter que lembrar como Santa Amélia era antes do asfalto, dos loteamentos, dos prédios de 2 andares. Mas o senhor está dizendo que ele está onde, exatamente? Perguntou alguém, num tom cético. Não sei, mas se ele caiu no rio, pode ter sido levado por caminhos que hoje ninguém mais conhece. Caminhos enterrados. E eu lembro de alguns. Foi assim que começou a busca, não só por Luan, mas pela memória da própria cidade. A partir do momento em que seu Vicente foi ouvido, algo mudou no ar de Santa Angélica. Não foi esperança exatamente, mas um tipo de fé mais antiga, menos daquelas que não se explicam, só se sente. Na manhã seguinte, uma mesa foi montada na escola desativada do bairro Alto. Ali começaram a espalhar mapas antigos, fotografias desbotadas, atas da prefeitura e até plantas hidráulicas de quando a cidade ainda era abastecida por minas naturais e valas abertas a enxadão. Seu Vicente, concentrado apesar do cansaço nos olhos, desenhou de memória o que chamava de veias da cidade, passagens subterrâneas, canais de escoamento, túneis de esgoto que datavam da década de 50. Alguns estavam hoje soterrados, outros haviam sido bloqueados ou redirecionados sem que ninguém mais soubesse. Aqui, disse ele, apontando com dedos trêmulos, era a antiga boca do esgoto central. E aqui, uma galeria que corria atrás da olaria velha. Isso tudo se conectava ao Tamanduá antes da canalização moderna. Júlio, o pai de Luan, que até então estava mais calado do que presente, levantou os olhos. Quer dizer que o rio pode ter levado ele para abaixo da cidade? Não só pode. É o mais provável, respondeu Vicente, com um brilho no olhar que misturava certeza e lembrança. Houve um silêncio tenso,
Alguém pigarreou. O técnico da Sabesp balançou a cabeça devagar, olhando para um dos mapas. Seu Vicente. Com todo respeito, a maior parte dessas galerias não existe mais, ou tão soterradas que nem com retroescavadeira. Mas existiram, cortou Vicente. E se existiram, pode ter alguma saída, alguma fenda, algum trecho ativo. A gente tem que tentar. O menino pode estar em um desses braços esquecidos. Pode também não estar mais entre nós, disse uma mulher, sem encarar ninguém. Já são 4 dias, gente. Não vamos gastar energia em memória de esgoto, que nem se sabe se ainda está lá. As palavras cortaram como faca. Júlio levantou-se. Então o que sugere? Que a gente pare. Não estou dizendo isso. Ela respondeu, titubeante. Mas temos que ser racionais. Isso aqui virou aposta. E não das boas. Vicente apoiou as 2 mãos sobre a mesa. Sua voz, embora fraca, tremia de convicção. Vocês querem ser racionais com um menino desaparecido? Eu vivi essa cidade quando ela ainda era barro e trilho. Conheci cada ladeira, cada talho, cada córrego antes do cimento. Também soltei muita pipa aqui. Eu vi gente sumir em buraco de vala. Vi água correr por onde hoje passa asfalto. Essa cidade tem caminhos que nem Deus mais lembra. E silêncio. Clara, amiga de Luan, segurava o choro. E se for a última chance? Então é por essa que a gente vai, disse Vicente, encarando Júlio. Por fim, Júlio assentiu com a cabeça. A gente aposta na sua memória, seu Vicente. Mas, se não der em nada, ele engoliu seco. Menos a gente vai ter que encarar o pior. Vicente não respondeu. Apenas virou-se para o mapa, rabiscando novas linhas com o dedo como quem toca um corpo que já conheceu profundamente. A aposta estava feita. O grupo se formou. Júlio, Lucas e Clara, alguns voluntários, o técnico da Sabesp local, e até o padre da paróquia, que conhecia as entradas debaixo do cemitério. Eles se dividiram, vasculhando cada ponto citado por Vicente. A entrada atrás da antiga lavanderia pública, o túnel que passava sobre o campo de bocha, as saídas nos fundos da extinta fábrica de papel. Ao longo de 3 dias, encontraram galerias inundadas, túneis com morcegos, pedaços de brinquedos levados pela chuva, e até velhas caixas de leite da década passada. Mas de Luan, nada. Na noite do 4º dia, Vicente insistiu numa nova possibilidade. Lembro que havia um duto de escape sob o antigo depósito de carvão da cidade, que se ligava ao rio antes da curva grande. A água podia ir para lá, se a comporta ainda existir. Era a última esperança. O grupo trabalhou como podia, jovens cavando com pás, outros retirando entulho com as mãos. Um técnico com uma furadeira emprestada da obra da prefeitura. O suor escorria pelos rostos, e cada pancada no solo era acompanhada por olhares ansiosos para Vicente, que os guiava com olhos acesos pelo passado. A entrada era bem aqui, perto daquele toco, ou... não, talvez fosse mais profundo, disse ele, parando por um segundo, o olhar vacilando. Aqui onde? Perguntou Júlio, já irritado. Era atrás da olaria. Ou... não, pera. Pode ser que fosse do outro lado da cerca. Tinha uma cerca. Ou era uma horta, murmurou Vicente, passando a mão na cabeça, confuso. Tinha uma senhora. Acho que era a Dona Odete. Alguns se entreolharam. A esperança murchou rápido. O técnico da Sabesp se afastou e cruzou os braços. Ele não lembra nem se era horta ou cerca, meu Deus do céu. Apesar da dúvida, seguiram cavando no ponto que parecia mais promissor. Horas depois, encontraram a passagem, mas o túnel estava seco, entulhado, fechado por uma parede de concreto sólida, construída, provavelmente nos anos 90, sem rachaduras, sem fluxo de água. Era um beco morto. Um vácuo de silêncio tomou conta do lugar. E dentro dele, o som mais temido, o suspiro coletivo da derrota. Nada, nada, murmurou o técnico. Nada, nenhuma chance. O grupo foi desmoronando aos poucos, como uma barraca desmontada pela ventania. Alguém largou a lanterna. Um pai se ajoelhou e chorou no canto. Clara sentou no chão, as mãos no rosto, murmurando o nome de Luan.
Júlio virou as costas. E então Vicente deu um passo à frente, os olhos turvos, e disse: talvez eu tenha me confundido. Talvez fosse outro bairro. Eu lembro de outro cheiro. Ou talvez fosse outro esgoto. Não. Era aqui. Certeza que era. Sua voz foi se apagando como uma vela. A confusão transbordava em cada frase desconexa. Ele tremia. A convicção dos dias anteriores desaparecera, substituída por um vazio assustador. O senhor está de brincadeira? Gritou um homem mais jovem, pai de um colega de Luan. A gente acreditou no senhor. Jogamos dias nisso. E o senhor nem sabe se era ali ou não. Eu sabia, Vicente sussurrou. Sabia o quê, velho? O senhor está doente. Tá senil. Um velho demente inventando história de galeria. A gente devia ter chamado o asilo. Não escutado o devaneio de museu humano. As palavras caíram como pedras. Ninguém reagiu. Porque no fundo, era o que todos pensavam. Vicente recuou um passo. O rosto completamente sem cor. O brilho de outrora se apagara. Estava menor, curvado e envergonhado como um menino que esqueceu as palavras no meio da lição. Clara tentou intervir. Ele só quis ajudar. Ele tentou enterrar o pouco de esperança que a gente tinha, gritou o homem. O garoto está morto. E a culpa é nossa por escutar um velho confuso. Vicente apertou o chapéu contra o peito. Seu mundo, construído de memórias, se desmanchava ali na frente de todos. Sem dizer mais nada, virou-se devagar e caminhou sozinho, entre a terra remexida e os olhares pesados. E pela primeira vez em muitos anos, ele não sabia mais para onde estava indo. Naquela noite, seu Vicente não jantou, nem acendeu a luz da varanda, como fazia todos os dias desde que Amélia, sua esposa, partira. Pela primeira vez em muitos anos, pensou que talvez fosse melhor esquecer as memórias, do que ficar preso a elas, como um fantasma de si mesmo. No dia seguinte, Vicente acordou antes do sol, como fazia nos tempos em que levava café na cama para Amélia. Mas a casa estava fria, silenciosa, e o bule esquecido no fogão parecia não ter motivo para esquentar. Ele se sentou na beirada da cama por longos minutos, olhando para o chão como quem procura o próprio nome no assoalho. Não foi até a base de buscas. Sabia que não era mais bem-vindo. Escolheu sua melhor camisa, a de linho azul claro que Amélia gostava de ver nele nos aniversários de casamento. Passou a mão no tecido com carinho, lembrando dos vincos que ela alisava com tanto capricho. Vestiu devagar, como se cada botão carregasse um pedacinho da vida que teve. Depois, pôs o chapéu, ajeitou as calças no cós e saiu sem direção. Não tinha destino, só o impulso de continuar existindo, fora das paredes que agora lhe pareciam grandes demais para uma única alma. Pelas ruas da cidade, os jovens passavam por ele como se fosse parte do cenário. Alguns sequer o cumprimentavam, outros fingiam não vê-lo. O velho que falhou, o velho que inventou, o velho que não serviu, mas o que doía mais era que ele também já não reconhecia a cidade. Onde havia um açougue de madeira, agora havia um caixa eletrônico. A quitanda da Dona Lourdes virara um coworking de fachada de vidro. O campinho onde Luan corria com as pipas havia sumido sob um estacionamento com cancelas automáticas. Tudo era outro, tudo era diferente, novo. E ele, velho demais para aprender de novo, e esquecido demais para ainda ensinar. Passou por uma farmácia onde antes havia um jardim. Parou, lembrou-se de quando, menino, jogava bolinha de gude ali com os irmãos, de pés descalços e joelhos ralados. Sorriu, mas o sorriso se perdeu rápido. Talvez eu não sirva mais, pensou. Talvez seja a hora de parar de lembrar, e pela primeira vez, teve medo da própria memória. Como se, ao continuar lembrando, só fosse se ferir mais. Seguiu andando, sem rumo, com a cabeça baixa, o peito vazio e a certeza do abandono pesando nos ombros. As pernas doíam, mas ele não queria parar, porque parar era admitir que o tempo tinha vencido. Foi então que, na calçada irregular da rua Floriano Peixoto, algo lhe chamou a atenção. Um pequeno pedaço de cor, no meio da poeira. Uma flor de papel, velha, desbotada pela chuva, mas ali,
Ali, como uma lembrança que se recusa a morrer, Vicente se ajoelhou com dificuldade, pegou a flor entre os dedos e a levou até o rosto. Era o mesmo tipo de flor que Amélia fazia nos preparativos da quermesse, ano após ano, com papel crepom e cola caseira, daquelas que Amélia fazia com guardanapo colorido para enfeitar as festas juninas. Ele se agachou com esforço, pegou a flor com cuidado e, por um instante, memórias começaram a borbulhar na cabeça. Seu Vicente segurou a flor de papel com a ponta dos dedos trêmulos, o coração apertado por uma dor doce e antiga. O padrão da estampa lhe era tão familiar que, por um momento, ele achou ouvir o riso de Amélia ecoando pela calçada. Foi como se o tempo se dobrasse ali mesmo, passado e presente, se encontrando numa fresta de luz. Naquela lembrança, ele viu Amélia andando pela praça junina, com a sacola cheia de flores de papel para pendurar nas barracas. Lembrou-se de quando uma delas escapou do laço de fita, rodopiou no ar e caiu, não no chão, mas deslizou pelo meio-fio, sumindo na grade de um bueiro esquecido, junto à antiga olaria. 2 dias depois chovia torrencialmente, e ele encontrou aquela mesma flor, encharcada e amarrotada, saindo pela outra extremidade da rede de esgoto. De volta à realidade, Vicente soube instintivamente onde buscar. Seguindo pela rua de paralelepípedos, desmembrou um caminho tortuoso de muros caídos e janelas vazias até chegar ao velho portão enferrujado da olaria desativada. Com um galho comprido, desobstruiu a grade do bueiro, onde, quase meio século antes, a flor de Amélia tivera sua última aventura. Um buraco estreito, escuro, abafado pelo cheiro de terra e água parada. Sem hesitar, ele se abaixou, apoiou a mão esquerda no concreto, iluminou o túnel com a lanterna que trouxera. Cada passo ecoava como um tambor de esperança. A correnteza sussurrava convidativa. E então, do canto do feixe de luz, ele ouviu um resmungo fraco, um som de dor infantil, misturado a soluços baixos. Luan, sussurrou Vicente, a voz falhando. Mas ninguém respondeu. Vicente rastejou mais alguns metros, o coração disparado, até ver uma silhueta. Mais 2 passos, e viu o garoto sentado sobre uma saliência de pedra lisa, com o rosto encharcado de água e lágrimas. A pipa, emaranhada numa tubulação, balançava acima dele, presa num vão estreito. Tomado por uma mistura de alívio e tremor, Vicente estendeu a mão. Segura aqui, menino. Eu tiro você daqui. E, com cuidado, começou a desatar os galhos de raiz e barro, resgatando Luan do labirinto esquecido que tantos descartaram. Ali, na escuridão do bueiro, numa passagem que só o tempo e a memória sabiam existir, a cidade recuperava seu menino e Vicente redescobria seu valor, guiado por uma simples flor de papel que o amor jamais deixou apagar. A notícia se espalhou como um milagre. Em poucos minutos, sirenes cortaram o silêncio da manhã. Bombeiros, voluntários e moradores se aglomeraram ao redor da antiga olaria. Enquanto Vicente, coberto de lama até os joelhos, guiava os socorristas pela passagem estreita, onde Luan ainda se recuperava, fraco e desidratado, mas vivo. O resgate foi delicado. Os bombeiros improvisaram uma maca com cordas e lona. Quando Luan emergiu da galeria, sob aplausos e lágrimas, o sol rompeu as nuvens cinzentas que pairavam havia dias. A cidade inteira, da dona Carminda ao padre Antenor, do prefeito ao menino do carrinho de picolé, chorava como se todos tivessem reencontrado um pedaço de si mesmos ali. Seu Vicente não quis palco. Sentou-se discretamente num banco da praça, com a flor de papel ainda entre os dedos. Observava a movimentação com os olhos marejados, os ombros levemente curvados, mas não pelo peso da idade, e sim pelo alívio profundo. Pouco depois, Júlio aproximou-se com Luan no colo. O menino, agora com soro no braço e a voz embargada, estendeu a mão. Foi o senhor que me achou, né? Vicente sorriu e assentiu com os olhos. Não fui só eu. Não, menino. Foi sua pipa. E essa flor aqui. E um tanto de saudade também. Luan pegou a flor de papel e segurou com carinho. Posso ficar com ela? Pode. Mas cuida bem. Ela já sabe voltar para casa. Nos dias que se seguiram, Santa Angélica do Sul mudou. Na escola municipal, um mural foi criado com fotos antigas da cidade.
relatos de moradores mais velhos e um grande mapa sobreposto. Unindo a Santa Angélica de ontem com a de hoje, a rede de esgoto antiga foi parcialmente reaberta para estudo. E novos protocolos de segurança foram implantados. Mas mais do que isso, a cidade voltou a escutar seus velhos. Mas Vicente seguia simples, caminhando devagar pela praça com o chapéu de sempre, parando vez ou outra para olhar o céu, como se Amélia estivesse lá, ouvindo cada pensamento. No hospital, já recuperado, Luan segurava a flor de papel ao lado da cama. Estava emoldurada agora, com um recado escrito em letra trêmula, para lembrar que a memória salva seu Vicente. Pelo lado de fora, enquanto a cidade seguia seu ritmo, Vicente caminhava em silêncio, uma mão no bolso e a outra segurando o chapéu contra o vento. Antes de voltar para casa, parou na beira da praça, olhou para a árvore mais antiga do lugar e sussurrou: Amélia, eu ainda sirvo, viu? O vento soprou devagar, balançando as folhas, como quem responde com um sorriso. E então ele seguiu em frente, com passos lentos, mas agora mais leves.